A paz do Senhor, que bom poder te encontrar mais um dia para mais um devocional. E eu espero que hoje esta palavra encontre um espaço no seu coração. Eu espero que ela venha produzir na sua vida o efeito pelo qual a palavra está sendo liberada. Sabe que existem momentos na minha e na tua história que a palavra precisa vir de encontro àquilo que nós estamos passando, vivendo, mas principalmente sobre as coisas que o reino dos céus quer nos apontar e nos direcionar a viver. Sabe que não existe mais nada frustrante, ou nada mais frustrante, talvez essa seja a melhor expressão, do que ter planos interrompidos. Sabe que quando os planos, os projetos que você idealiza, sonha, projeta e até mesmo coloca a mão para executar, quando ao meio do caminho eles são barrados, bloqueados e interrompidos, não tem nada mais frustrante do que isso. Não tem nada mais frustrante do que você assumir compromissos e repentinamente ser pego de surpresa, ser pego na movimentação da vida, talvez por diversos motivos, você ter aquele momento interrompido, frustrado, ter aquele sonho tão traçado e delineado na mente, bloqueado, que isso realmente tira de você a capacidade, a alegria de continuar desenvolvendo aquele projeto. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Sabe que ao decorrer da minha vida, eu sempre, de alguma forma ou outra, lidei com ampliações, reformas, embora não trabalhasse, nunca trabalhei com construção civil, mas por conta da igreja, das construções, ampliações, por tudo aquilo que a vida prática, foi me dando a conhecer. Diversas foram as vezes que eu recebi notificação da prefeitura ou de algum órgão fiscalizador dizendo que aquela obra minha seria embargada por alguma ou outra circunstância. Eu me lembro que certa feita, em uma ampliação que eu estava acompanhando de perto, um projeto de ampliação do templo da igreja em que eu pastoreava, eu me lembro que chegou um momento que eu recebi uma visita técnica de alguns fiscais e eles deixaram uma notificação de que aquela obra seria embargada, seria interrompida e que se eu não conseguisse resolver aquele problema que eles estavam me notificando dentro daquele prazo, a obra que já estava avançada em construção deveria ou teria que ser demolida. Sabe que aquela notificação naquela hora foi terrível, foi dolorosa, foi difícil, até porque eu acreditei que o responsável que tocava aquele projeto como engenheiro daquele período já tinha preparado toda aquela documentação, então fui descobrir que não existia, enfim. Eu não quero entrar nesse assunto, mas eu quero apenas usá-lo como uma ferramenta de instrução para mim e para a tua vida. E naquela hora, é claro que eu fui atrás, fui saber o que estava acontecendo, imediatamente buscar mecanismos para que aquela obra não pudesse ser interrompida ou até demolida. Sabe que, usando isso, eu começo a perceber que muitas pessoas, inclusive eu, muitas vezes sou abastecido, orientado, notificado por Deus, instruído por Deus a despeito de promessas, de propósitos, de coisas que o reino dos céus estão guardadas ou reservadas para que eu possa cumprir, executar, fazer. Mas sempre vai aparecer alguém, uma palavra, uma manifestação na minha vida, no meu viver, ou até mesmo na minha emoção, na minha vida emocional, que pode, de alguma forma, tentar interromper a construção daquilo. Eu quero apenas clarear isso que estou falando com vocês, elucidar isso, mostrando para você, porque vocês sabem que na minha leitura bíblica diária, eu leio o Antigo Testamento como uma sombra de uma realidade espiritual para este tempo. É como se eu pudesse explicar isso a você da seguinte forma: tudo para mim que acontece no Antigo Testamento é apenas uma maneira, uma sombra, uma pedagogia que Deus escolheu para que eu e você pudéssemos aprender a como lidar com as guerras espirituais do meu tempo, da minha vida.
Então eu tenho certeza, e estou falando isso com certeza, porque eu conheço, falo e comunico com muita gente, e muitas pessoas param para contar-me de alguma forma ou outra que por meio de frustrações, decepções, feridas, machucados, muitas vezes por conta de algumas circunstâncias que viveram na sua vida espiritual, se decepcionaram com pessoas ou até se decepcionaram com a expectativa que tinham a despeito de um tempo, de um momento, de uma realidade espiritual, de um local, de uma localidade, de uma liderança, seja lá o volume de coisas que possam ter acontecido. Mas o fato é que por conta dessas circunstâncias, eles pararam a caminhada de fé. Eu conheço muitas pessoas que têm dons, capacitações, pessoas que carregam em si a capacidade de serem transformadoras de vida, carregam em si uma palavra de verdade, uma estola sacerdotal, homens e mulheres que carregam em si um chamado, um propósito do reino dos céus para tocar em outras casas, tocar em outras famílias, abençoarem nações, mas que por conta dessas circunstâncias paralisaram, se assentaram, estão falando em si, no seu coração, que não querem mais nada, que não querem se levantar, que não querem mais se propor, porque não querem mais se machucar, não querem mais se ferir, não querem mais se decepcionar. Sabe o que eu acho? É que nessas horas, por conta dessas decepções, eles estão olhando dizendo, ora, veio algo que tirou a minha alegria nessa construção, tirou a minha satisfação, mas eu preciso dizer que isso foi apenas um embargo do reino das trevas, porque Satanás, ele não precisa rasgar o projeto, ele pode apenas trazer notificações, ele pode apenas trazer manifestações enviados para dizer a você, perca a alegria do projeto, perca a alegria do propósito, perca a alegria da construção, porque tudo isso já vai ser importante, porque quantas obras tem na sua e na minha cidade que são apenas esqueletos, sonhos que foram projetados e que nunca foram concluídos. Se você passar ao decorrer da sua cidade, como eu passo na minha cidade, existem tantos projetos, tantos prédios que foram vendidos. Você sabe que existe uma empresa construtora nacional que deixou mais de 120 esqueletos em tantas cidades como deixou aqui na minha cidade. Um projeto que estava pronto para ser edificado, ser construído, com muita gente sonhando no acabamento, na construção, na moradia daquele lugar, mas por conta de paralisar a obra, de embargar a obra, sonhos se perderam. E até hoje, depois de muitos e muitos anos, você passa em frente àquele esqueleto, aquele projeto, aquela obra tão grandiosa e vê ela vazia, abandonada, tomada por aquilo que não serve para nada. Eu vou dizer a você que talvez muitas vidas espirituais estão da mesma forma. Começaram atropelados pelo ânimo, chamados pela graça, envolvidos no projeto, mas se decepcionaram e embargaram o projeto de Deus. E deixa eu dizer uma coisa a você. Há um texto que eu gosto muito. Se você puder abrir a sua Bíblia, está em Esdras, capítulo de número 4. O versículo é o versículo de número 17. É um recado do rei Artaxerxes a todo o povo de Israel. Diz assim a palavra do Senhor. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. Verso 18. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida em minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu que esta cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a estes homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída, enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Você sabe o que estava acontecendo aqui. Assim que o povo saiu do cativeiro da Babilônia, o rei Ciro dá uma ordem para que, através de Esdras, Neemias, o templo e a cidade pudesse ser reconstruída.
Mas com o tempo, na reconstrução do templo, vem um novo rei, o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes agora, olhando para aquilo, recebe uma notícia. Olha, esses homens estão reconstruindo a cidade e estão reconstruindo o templo. E você sabe que esse povo aqui é um povo que não pagou imposto. Pelo contrário, cobrou imposto das próximas ou das cidades próximas. Eles vão te dar trabalho ao rei. Então, ouvindo isso, o rei Artaxerxes manda um recado. A obra da reconstrução do templo está embargada. Aqui, o projeto de Deus, o plano de Deus, a ordem de Deus, dada ao profeta Isaías, ao rei Ciro, estabelecida e dada como ordem por aquele rei, para que essa cidade, para que o templo pudesse ser reconstruído, foi embargado. Mas eu te pergunto, obra embargada é obra terminada? Não. Eles não terminaram a obra da reconstrução do templo, mas paralisaram. Paralisaram tanto, que foi capaz de desistirem de construir aquilo. Porque olharam para aquele lugar e não acharam mais resposta para que pudessem fazer. Tamanho era o medo que sentiram de Artaxerxes. E deixa eu dizer uma coisa para você. A obra da sua vida também não está concluída. Enquanto há vida, há propósito, há caminhos, há direções de Deus que eu e você precisamos cumprir. Portanto, está na hora de você pegar o envelope do embargo e apresentar novamente em Deus, através do Espírito, uma palavra, uma oração a Deus. Sabe o que eu chamo de tão interessante nessa história? É que embora houvesse uma carta de embargo ao templo, depois de algum tempo, o capítulo 5 começa a dizer assim. Eu vou ler o 24, o final. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parado até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ora, capítulo 5, verso 1, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. E então eles profetizavam. Eu quero liberar agora sobre a tua casa, sobre sua vida, sobre sua família, uma palavra de profecia, como fez então os profetas de Deus, Zacarias e Ageu. Está na hora de você olhar e lembrar que a obra é do Senhor. O Senhor disse através do profeta Ageu, lembrem-se que a glória da segunda casa será muito maior do que a glória da primeira. Eu preciso dizer a você que quando você retomar os propósitos, os projetos, os planos de Deus na sua vida, eles virão com muito mais força, com muito mais glória, com muito mais manifestação. Sabe por quê? Porque chegou a hora de você ter coragem, de se levantar, de se posicionar e dizer, obra embargada não é obra concluída. Você não foi chamado para começar obra, você foi chamado para terminar as obras que o Senhor te entregou. Está na hora de você e sua casa se posicionarem. E sabe, querido, eu espero que essa palavra entre como uma flecha no teu coração, como uma chama que te incendeie, como uma graça que Cristo te alcance e te reposicione em todo o propósito dele. Eu espero que Deus encontre a sua vida e transforme tudo que você tem, tudo que você toca e tudo que você faz. Que a bênção do Senhor te toque, que a mão do Senhor te impulsione, que o Senhor te dirija em todos os teus caminhos. Mas acima de tudo, lembre-se que você não é construtor de obra embargada. Você é alguém que resolve. Para terminar a minha história, naquele dia que recebi a notificação, eu corri atrás. Eu fui atrás de cada detalhe. E eu preciso te dizer, aquela obra não ficou paralisada nem um dia. Não foi necessário demolir nem paralisar. Foi necessário alguém que se levantou para dizer, eu tenho uma ordem maior. Eu estou em um grande projeto e não há quem possa o parar. Que Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você, eu tenho certeza que ela também falará com outra pessoa. Eu tenho certeza que Deus há de te visitar e te dar direcionamento em nome de Jesus.